no encontro de casais, ali dezenas de casais, e falando sobre o valor do casamento, a importância da unidade do casal, porque aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. E num dos estudos eu falei a respeito do texto de Malaquias, capítulo 2, de que Deus ele não aprova, Deus ele não consente com a prática do divórcio, porque isso é contrário ao valor que Deus dá ao casamento, à unidade ali do casal. Assim que terminou o estudo, um homem me procura e me diz o seguinte, na verdade me pergunta, você vai continuar falando sobre isso amanhã? Eu falei, isso o quê? Sobre casamento e contra divórcio? Eu falei, sim, vou continuar falando porque a igreja me convidou para falar exatamente sobre esses temas. Não, porque se você for continuar falando sobre isso, eu não vou voltar. Eu falei, por quê? Não, porque eu não concordo com o que você está dizendo. Eu falei, olha, você fique à vontade, você não precisa vir amanhã, mas eu vou continuar falando do valor que Deus dá ao casamento e que ele é contrário ao divórcio. Agora, se o irmão não concorda com isso, fique à vontade para não vir. Não, você não me entendeu. Eu falei, não, eu te entendi. Você não concorda com o que o texto bíblico diz. Não, eu não falei isso. Eu falei, não, você falou isso, sim. Continuo pregando naquele encontro de casais. E novamente, ao falar sobre o valor do casamento, a importância que Deus dá, aquela dupla que Deus uniu, e que, portanto, Deus não aprova o adultério, Deus não aprova o divórcio, termina no almoço, o casal estrategicamente se assenta comigo e diz, você tem que ver que as circunstâncias da vida nos levaram a tomar algumas das decisões que nós tomamos. Eu falei, como assim? Eu falei, não, as circunstâncias da vida nos levaram a nos separarmos e então nos casarmos de novo como nós somos agora, marido e esposa. Depois daquele diálogo, daquele almoço, eu fiquei pensando com a minha esposa que estava comigo, como assim as circunstâncias da vida me levaram a fazer isso? Então quer dizer que as circunstâncias da vida legitimam nossas decisões contrárias à palavra de Deus? Então quer dizer que circunstâncias da vida são motivos corretos para nos fazerem contrariar a palavra de Deus ou para desobedecermos a palavra de Deus? Queridos, é exatamente esta realidade que nós vivemos. Como o pastor Joversi já falou, nós sempre buscamos desculpas ou sempre procuramos pretextos para legitimarem a nossa desobediência para com a palavra de Deus. Ou seja, eu me vi numa situação tal que eu não tive como levar às últimas consequências o que a palavra de Deus diz. Outro dia escuto de um jovem da minha igreja. Se eu praticar tudo o que a Bíblia me diz e espera de mim, eu simplesmente não sobreviverei na minha universidade. De um homem de negócios, conhecido meu, escutei o seguinte, Elder, se eu pagar todos os impostos que a lei me manda pagar, eu simplesmente quebrarei. Minha empresa irá à falência. Numa outra situação, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu não tive como não fazer X. E aquele X, aquela tal atitude, era contrária àquilo que a Bíblia dizia. Ou seja, eu não tive como praticar a vontade de Deus. E eu diria que muitos olham, queridos, para a palavra de Deus simplesmente como uma caixinha de promessas. Um livro de autoajuda, do qual pinçam ali algumas ideias, alguns princípios, algumas verdades motivacionais para colocarem o seu ego para cima. Ou como que recebendo uma bomba espiritual, uma energia espiritual para enfrentarem a sua semana. Para tantos outros, a Bíblia não passa de um guia místico.
Preguei num acampamento de adolescentes há uma semana atrás. E depois de pregar sobre um determinado assunto, uma jovem me procura, dizendo que a forma que ela buscava conhecer a vontade de Deus para ela era aleatoriamente, talvez alguns já tenham feito isso, aleatoriamente abrindo num determinado texto para ver o que Deus queria dela naquele dia. E ela disse, aí eu perguntei, e quando caía em coisa ruim? Não, quando caía em coisa ruim não era o que Deus queria para mim naquele dia. Você já viu caixinha de promessa, né? Por que não inventam caixinha de maldição? Eu não ia vender. Ninguém quer maldição. Ninguém quer disciplina. Ninguém quer reprovação. Quer apenas aquilo que atende aos interesses do coração. E aí a minha pergunta é, para que serve a Bíblia então? Para que serve esse livro que é revelação de Deus? E o que eu vejo que está por detrás disso tudo é uma mentalidade ou um comportamento extremamente subjetivista que nós temos na nossa geração atual. Durante a modernidade, valorizou-se demais o chamado racionalismo. As coisas têm que fazer sentido racionalmente. Para algo ser verdade, eu tenho que conseguir reduzir a um conceito e um conceito compreensível. Então, se eu consigo explicar aquele conceito, aquilo é verdade. A época que nós vivemos é uma época chamada a época da interioridade. É aquilo que você sente. É aquilo que você curte no seu coração. Você já percebeu que alguns até retratam o momento do culto a Deus na base do sentimento? Hoje eu não senti Deus falar comigo. Então vocês leram o quê na igreja? Jornal? Cecília Meirelles? História em quadrinho? Porque para ela, sentir Deus falar é alguma coisa que a comove, que a faz chorar, que a faz se sentir bem. Não sei, é alguma coisa que não está objetivamente expressa na palavra de Deus. Lembro também de algum tempo atrás, depois de pregar na minha igreja, um rapaz me procura, ele estava nos visitando, ele falou, olha pastor, muito legal, gostei muito da música, gostei disso, daquilo, a pregação da Bíblia, mas hoje o culto não arrepiou. Você quer que arrepie, querido? Próxima vez que você vier, pega uma gilete, se corta todo e joga álcool. Você vai ver o arrepio que você vai sentir. Falei, como assim o culto não arrepiou? Perguntei. Parece que não fluiu. É verdade, ele estava em busca de uma palavra poderosa, que até é uma das expressões que o mundo evangélico usa muito, né? Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para você. Então o que está na Bíblia, nem tudo é poderoso? Mas é aquela mentalidade do experimentar, do sentir, do curtir algo, algum momento especial. O que eu diria que vai contra a perspectiva bíblica ou a perspectiva teológica do que é a palavra de Deus em termos da conduta da nossa vida ou da conduta do nosso dia a dia. É aquela função que a Escritura tem de não apenas ser um manual de regras ou um guia de referenciais, uma caixinha de promessas, mas, sobretudo, a norteadora de toda a minha conduta, porque ela é a expressão da vida para a qual Deus me chamou diante dele mesmo. Então ela baliza, ela dá os referenciais, ela dá os parâmetros, ela estabelece os passos pelos quais eu devo seguir se eu quiser ter uma vida aprovada por Deus. Quero que vocês abram, provavelmente, no verso mais conhecido de todo o Salmo 119, o verso 105. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. No acróstico do Salmo 119, lembrando que
Cada bloco de versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Este verso 105, ele abre a seção dos versos que começam com a letra N, né, equivalente ao nosso N ou o Nun. E a primeira palavra, começada com o Nun, é justamente lâmpada. A tua palavra é lâmpada. Os teus preceitos são como uma lâmpada para os meus pés. A gente precisa entender um pouquinho da cultura, do contexto judaico antigo, para a gente entender muito bem esse verso. O judeu, ele normalmente morava ali com o seu clã ou a sua tribo, e frequentemente ele tinha que fazer viagens, ou de um clã para o outro, ou em direção ao templo, para adoração ao Senhor, ou no momento posterior à cidade de Jerusalém, onde o templo estava, para a celebração 3 vezes ao ano de algumas festividades estabelecidas por Deus, ou muitas vezes o pastor das ovelhas levava as suas ovelhas para aqueles pastos verdejantes, como lemos no Salmo 23, que eram normalmente distantes de onde ele morava. Ele subia montanhas, descia vales, passava por desertos. Então a rotina da viagem, a rotina da peregrinação era muito longa, era muito grande, era muito frequente. O povo estava constantemente viajando. Mas o contexto lá daquela época é muito distinto do nosso contexto. Porque hoje nós temos automóveis, temos diversos meios de transporte, temos uma iluminação pública razoável, que nos permite enxergar muito bem as ruas pelas quais estamos viajando ou andando. Se estamos num carro à noite, nós ligamos o farol, podendo enxergar muito bem aquilo que está diante de nós. Naquela época não existia nada disso. Então eram viagens extremamente complicadas, extremamente perigosas por causa de assaltantes, por causa de animais, pelas dificuldades das próprias estradas que não eram pavimentadas. Muitas vezes eles tinham que abrir caminho no meio de mato, no meio de pedras. Tinha a escuridão natural ali da noite. Então, quando eles saíam de viagem, eles precisavam levar uma lâmpada, que na verdade não passava de uma tocha, ou mesmo de um candeeiro, ou uma pequena lamparina. E é interessante que a palavra que o autor do Salmo usa aqui é a palavra lamparina. Uma pequena lâmpada, talvez não muito mais do que uma vela, que iluminava algo em torno de 5 ou 7 metros de raio. Não era uma lanterna como aquelas que alguns têm, às vezes a polícia usa, que você consegue iluminar dezenas ou até uma centena de metros à sua frente. Não, era uma pequena lâmpada, uma pequena vela que iluminava a próxima pegada do viajante. Talvez ele conseguisse ver por meio daquela lâmpada 1, 2 metros à sua frente, não mais do que isso. Isso quando ele tinha que viajar à noite por causa da urgência da sua viagem. Porque a priori eles não viajavam à noite, porque era muito mais perigoso. Mas eventualmente isso acontecia. Então o que é interessante é que o salmista está dizendo que a tua palavra é lâmpada para os meus pés ou para cada uma das minhas pegadas. Em termos ilustrativos, ou em termos figurados, ela ilumina cada uma das minhas pegadas, porque ela é capaz de direcionar cada um dos meus passos. Ela ilumina no micro, em cada decisão do dia a dia, em cada pensamento que eu devo ter, em cada palavra que eu falo, em cada conduta que eu tenho diante da minha família ou no meu ambiente de trabalho, a maneira como eu faço ou deixo de fazer cada uma das minhas atitudes. A ênfase aqui do texto, queridos, é que a palavra de Deus ela é norteadora ou definidora de exatamente cada uma das nossas atitudes. Não apenas daquelas que nós chamaríamos de espirituais. Aliás, esse é um dos grandes problemas
que nós, evangélicos brasileiros, incutimos na nossa linguagem ou na nossa mentalidade espiritual, fruto aí de um cristianismo da época medieval, de que há uma distinção entre o santo e o profano, entre o secular, chamado de mundo, e o eclesiástico, chamado de espiritual. Portanto, Deus está preocupado com as minhas atitudes espirituais, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu estou na igreja, quando eu louvo. Então essas são atitudes espirituais que a palavra de Deus norteia ou que a palavra de Deus conduz. Todas as outras nós vivemos à nossa própria maneira. Acho interessante como alguns jovens, algumas pessoas, às vezes conversando comigo, falam o seguinte: Helder, você tem que entender que eu tenho um trabalho secular. Eu falo, e o que isso quer dizer? Não, você tem que entender que eu não vivo totalmente para Deus. Você, Helder, vive totalmente para Deus. Já escutou isso? Já disse isso? Está errado. Numa vida diante da face de Deus, não há distinção entre mais ou menos espiritual daquilo que fazemos dentro da igreja ou fora dela, daquilo que fazemos com uma Bíblia aberta ou com uma Bíblia fechada, daquilo que fazemos quando cantamos ou daquilo que fazemos dentro da empresa ou dentro da universidade. A palavra de Deus, queridos, não é útil apenas para as práticas espirituais. Ela é necessária, ela é fundamental, ela é valorosa, ela é primordial, ela é lâmpada para cada uma das nossas atitudes, independentes de quais atitudes sejam estas. Ou seja, quando você faz uma prova no seu colégio ou na universidade, a palavra tem que ser lâmpada. Quando você fecha um negócio, compra alguma coisa ou vende, a palavra tem que ser lâmpada para cada uma das suas atitudes. Porque a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus, ou como nós vimos ontem, da verdade de Deus. Queridos, a Bíblia não é útil apenas quando estamos dentro da igreja. A Bíblia não é útil apenas quando pensamos na eternidade. A Bíblia é útil em cada uma das pegadas do nosso dia a dia. E a figura aqui do Salmo 105, do verso 105, é justamente a da caminhada de uma vida. Embora a figura seja a do viajante, a do peregrino, o verso, na verdade, ele quer criar na mente do leitor que a palavra de Deus, ela entra em cada âmbito, em cada esfera, em cada contexto, ou cada elemento, ou cada brecha da nossa vida. Não apenas quando a gente pensa no todo dela, no macro, mas também no micro. Por que é que eu não olho esse tipo de site? Por que é que eu não sou conivente com esse tipo de piada ou programa de televisão? Por que é que eu não uso determinada palavra? Por que é que eu não faço isso ou faço aquilo? Porque a palavra me diz para fazer isso ou aquilo. Porque a palavra me diz para evitar isso ou aquilo. Eu diria que quando nós entendemos isso, nós entendemos o que quer dizer ter uma vida diante de Deus. Não é porque é uma vida contemplativa, tá? Como na época monástica, lá no século IV, século V da era cristã. Quando pessoas entendiam que estavam diante de Deus, porque tinham se afastado do mundo, se reclusado no mosteiro, porque ali eles estavam diante de Deus. Queridos, cada vez que permitimos que a palavra penetre em nossas vidas, defina cada uma das nossas atitudes, sem dúvidas, estamos vivendo diante de Deus. Isso pode ser dentro de uma igreja, isso pode ser dentro de casa, isso pode ser no trânsito, isso pode ser na faculdade, isso pode ser com o seu namorado quando você está sozinho com ele, isso pode ser com a sua esposa, seu marido, filhos, seja lá o que for, porque a palavra é lâmpada para cada uma das nossas pegadas. A palavra, ela ilumina cada um dos meus atos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Interessante essa palavra, esse termo, porque ela é uma referência a tudo aquilo que Deus disse,
tudo aquilo que Deus prescreveu, tudo aquilo que Deus normatizou em termos da conduta do povo, naquilo que o povo deveria crer ou como o povo deveria viver. É a revelação da vontade de Deus, é a revelação da verdade de Deus. É aquilo que Deus intencionou que nós não apenas soubéssemos, mas que nós também praticássemos. Que nós não apenas fizéssemos menção a ela, quanto crescêssemos na nossa vida do dia a dia. Eu não tenho dúvidas que muitos, e eu falei isso ontem, muitos jovens perdem a sua fé no primeiro ano da universidade porque eles não conhecem, não creem e não sabem para que serve a palavra nas suas vidas. Há uma frase muito legal que diz o seguinte: e foi um pai que escreveu isso, e acabou se tornando muito famosa essa cena. Um pai que deu uma Bíblia para seu filho quando foi para a universidade. E na capa, ali na dedicatória, escreveu: filho, este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. É isso aí. Tendo em vista que a palavra normatiza ou guia cada uma das minhas pegadas, eu saberei exatamente como conduzir o meu caminho. A segunda parte da figura, e em termos poéticos, que lembre-se, isso daqui é poesia. Em termos poéticos, aqui é um paralelismo. O que isso quer dizer? A primeira frase é repetida na segunda com palavras diferentes. Talvez até com aplicações distintas, mas para comunicar uma ideia completa. A suficiência das Escrituras na condução da nossa vida diante de Deus. Ela é luz para os meus caminhos. Agora, a figura aqui, ela ganha em magnitude. Ela ganha em extensão. Porque a palavra luz aqui é a mesma aplicada ao sol, à lua ou às estrelas. A primeira palavra lâmpada significa lamparina ou vela. Uma iluminação mínima, muito pequena. Já o segundo termo, luz, é a mesma palavra lá de Gênesis capítulo 1, quando Deus disse: haja luz. Para que tudo seja iluminado às claras. Para que nada fuja da exposição dessa luz, para que não haja trevas, para que não haja escuridão, para que todos saibam exatamente o que estão vendo e onde estão pisando. E é interessante que a palavra, então, ela é lâmpada para conduzir cada uma das minhas pegadas, mas ela é luz para iluminar toda a minha conduta, toda a minha vida, sabendo ou me fazendo saber por onde Deus tem me conduzido. O todo da revelação da vontade de Deus, ou o todo da percepção do que Deus espera de mim. É quando então eu contemplo a minha vida toda à luz da palavra de Deus. Eu me preocupo que a palavra seja aquele instrumento usado por Deus para definir os rumos da minha vida, os rumos da minha existência, de onde eu parto, por onde eu passo e onde eu quero chegar. Você já percebeu que num ambiente extremamente escuro, como a noite, dominado pela densidão da treva ou da escuridão, no primeiro despontar do sol, você percebeu que aquelas trevas se dissipam? Essa é a ideia aqui do Salmo. A palavra, ela dissipa as trevas, porque não há comunhão entre trevas e luz. Então a palavra, ela vai definir o meu caminho, a minha conduta, a minha vida. Na teologia hebraica, aí do Antigo Testamento, a palavra caminho, e tem dois termos que normalmente são usados, a palavra caminho quer dizer vida. A palavra caminho quer dizer a totalidade da sua vida. Então perceba que a palavra define cada uma das minhas atitudes, mas ela também define toda a minha existência.
Que, aliás, um dos grandes problemas da nossa geração, ou dessa chamada pós-modernidade, é que tem havido a chamada desconstrução do ser, por meio de uma filosofia chamada niilismo ou existencialismo. O que isso quer dizer? Que não existe propósito pré-fabricado na vida. Nada nem ninguém, além de você mesmo, diz ou fala porque você existe, pelo que você vive, o que é a sua vida ou em que consiste a sua existência. Você tem que definir para você mesmo, você tem que estabelecer ou descobrir para você mesmo quem é você e por que você existe. E quando você descobre isso, aquela descoberta que você fez para você não vale para absolutamente mais ninguém. É só para você. Entendeu o porquê do subjetivismo? Entendeu o porquê da interioridade? Porque o que nós temos aprendido nos últimos 2 ou 3 séculos é que nós, como indivíduos, não passamos de indivíduos lançados no mar do acaso, em busca de um significado de existência que talvez nunca encontraremos. Percebam, é isso que canta Legião Urbana, é isso que canta Kid Abelha, é isso que canta Chico Buarque, é isso que canta Teatro Mágico e por aí vai. A luz da palavra define a minha vida. Quem eu sou, o que a palavra diz quem eu sou. O que eu faço, o que a palavra diz que eu devo fazer. O que eu tenho, o que a palavra diz que eu devo ter. Porque eu existo, o que a palavra diz sobre existência. Lembra das 4 grandes questões existenciais? Quem eu sou, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? São 4 questões, e Shakespeare já falou, né? Ser ou não ser, eis a questão. São 4 questões que nenhuma filosofia, nenhuma proposta humana é capaz de responder, porque apenas a luz da palavra de Deus é capaz de nos dizer quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo, porque é ela quem define o nosso caminho, é ela quem define a nossa existência, é ela quem define a nossa vida. Você entendeu que então ela lida com o meu dia a dia, mas ela lida também com a minha existência? Aliás, esse tem sido um dos ganchos que eu tenho mais usado para conversar com universitários que são céticos com respeito a Deus e a palavra dele. Vamos levar a discussão, o diálogo, para o âmbito da existência, para o âmbito do ser. Porque eu conheço alguém de quem você veio, que talvez você não saiba, que atribuiu valor e significado à sua existência. Onde é que eu descubro isso? Na palavra. René Descartes se trancou num quarto escuro e disse que nunca sairia dali até descobrir se aquele momento era verdadeiro ou real. Ele formula aquela célebre frase: penso, logo existo. Você existe porque a palavra disse que você existe. Você é alguém porque a palavra disse que você é alguém. Há um valor intrínseco na sua vida porque você é criatura de Deus, como a palavra nos revela. Então ela é luz para o nosso caminho porque ela define toda a nossa realidade, toda a nossa existência. Queridos, nós precisamos aprender a construir a nossa vida biblicamente, a pensar biblicamente, a decidir biblicamente, a agir biblicamente, a nos relacionarmos biblicamente. Não apenas uma atitude ou outra, mas o todo da nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus ou para o meu caminho. Olha alguns versos, que interessante, no Salmo 119. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aqui é uma relação quase de causa e efeito. São irrepreensíveis nos seus caminhos porque andam na lei do Senhor. Verso 3. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos.
Qual é o contexto? Verso 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos caminhos, porque guardam as prescrições de Deus. Verso 5: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Detalhe, o termo hebraico usado aqui, traduzido na Revista e Atualizada, para passos, é o termo hebraico derek, que quer dizer caminhos. Então, traduzindo literalmente, seria o seguinte: tomara sejam firmes os meus caminhos, a minha conduta, a minha vida, que eu não vacile, porque eu quero observar os teus preceitos. Verso 14: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas. Ou seja, eu tenho mais alegria na vida que o Senhor propôs a mim, por meio da tua palavra, do que em todos os bens que eu possa acumular pelo meu trabalho. Queridos, pequena pausa aqui para nós. Nós temos aprendido por décadas a atribuir valor de vida àquilo em que não há vida. Então nós amamos o nosso trabalho, nós gostamos de ter dinheiro, ficamos extremamente felizes quando há uma projeção do nosso nome, ganhamos status, diplomas, títulos, temos um reconhecimento de pessoas e nos alegramos com todas essas coisas. E o caminho que Deus nos propõe por sua palavra se torna um dos elementos que lançamos mão quando vemos mais benefício naquele momento no caminho de Deus do que no nosso próprio caminho. Mas olha o que o salmista diz no verso 14: eu mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. O que é que te dá mais prazer? O que é que te dá mais alegria? O que é que te dá mais satisfação? Viver a vida à sua própria maneira ou se submeter ao caminho que Deus estabeleceu para você na palavra dele? Essa é a confrontação. Quando nós atribuímos maior valor naquilo que temos no mundo presente, aquilo que temos de benefício do trabalho ou da riqueza, ao invés da palavra de Deus, nós temos colocado o sentido da vida naquilo que não é vida. Lembra que nós vimos ontem que a palavra de Deus, ela é eterna, é justiça eterna, ela permanece? Eu diria o seguinte: só existe vida que vale a pena ser vivida na palavra ou pela palavra de Deus. Porque se existe valor de vida, ou valor na vida, a parte da palavra, então tudo que Deus prescreveu a respeito dos nossos caminhos simplesmente não fazem sentido. Alguns outros versos. Salmo 119 ainda, versículo 26. Essa é a seção do verso 26 ao 32, que começa com a letra D ou Dalet no hebraico. De onde vem, ou letra que começa o termo derek, caminho, no hebraico. Olha quantas vezes, verso 26. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Verso 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Verso 30. Escolhi o caminho da fidelidade, e decidi-me pelos teus juízos. 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Eu não seguirei até quando forem conveniente. Eu não seguirei até quando forem melhores. Eu os seguirei até o fim. Verso 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Por fim, verso 133. Firma os meus passos, firma o meu caminho na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Sabe como é que você evita o pecado?
tendo uma vida firme na palavra. Sabe como você evita o mal? Tendo uma vida construída na palavra. Sabe como você evita o pensamento ou o olhar impuro? Sabe como você evita a mentira, a desonestidade? Sabe como você evita o adultério, o divórcio, a desobediência, a irreverência, o desrespeito, o burlar as leis? Apenas quando o seu caminho estiver na palavra. Não tem alternativa, querido. Não tem. Você pode tentar, você pode se esforçar. Se a sua vida não for construída na palavra, você simplesmente dará vazão a toda a maldade que já está no seu coração. Lembra que eu falei ontem sobre o vermos a Bíblia, ou enxergarmos a Bíblia como uma lente, ou uma cosmovisão, teologia como cosmovisão, a lente pela qual eu leio, interpreto e interajo com o mundo à minha volta? É exatamente isso. Então eu vou construir o meu caminho na palavra. E aqui entra, provavelmente, um dos assuntos para onde os cristãos mais levam para a área do misticismo, ou o âmbito do misticismo, que é a tal da vontade de Deus. Eu quero separar esses últimos minutos que eu tenho com vocês hoje à noite, pode passar, para discutir um pouquinho sobre o que é a vontade de Deus. E eu já vou te dizer, vontade de Deus é sinônimo de Bíblia. Vontade de Deus é igual à palavra de Deus. Como é que muitos entendem esse negócio de vontade de Deus? Aliás, quase todos os dias oramos para conhecermos ou praticarmos a vontade de Deus, não é verdade? Mas muitos fazem isso como se a vontade de Deus fosse mística. Como se tivéssemos que fazer um monte de coisa para então descobrirmos a vontade de Deus. Muitos fazem listas de pró e contras, tá bom? Vou fazer uma lista de pró e contras. A coluna que tiver mais prós é a vontade de Deus. Muitos usam figuradamente aquela ideia de Gideão no capítulo 6 e capítulo 7. Você tem que pôr a lã na eira para Deus molhar para dizer se é da vontade dele. Deixa eu com muita simplicidade dizer o seguinte. Para conhecer a vontade de Deus, você não deve orar pelo desconhecido. Você deve orar para ter discernimento para entender o que a Bíblia diz. Ponto final. Tem dois termos que, especialmente o Novo Testamento, usam. A expressão vontade de Deus ocorre 21 vezes no Novo Testamento. E ela quer dizer a revelação dos desígnios de Deus. Que eu quero chamar aqui de vontade revelada. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Mas a Bíblia usa um outro termo, a palavra mistério. Sabe qual é o problema? É em busca dessa que a turma está. Entender o mistério. Outro dia eu estou passando na frente de uma igreja e eu escuto algumas coisas muito estranhas, mas muito estranhas, sendo faladas naquela igreja. Eu paro na porta da igreja, começo a prestar atenção ali, nisso chega, imagino que um diácono para do meu lado. Eu cumprimento, oi, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí eu pergunto, o que está acontecendo aí? Aí ele me diz o seguinte, mistério. Passam uns 10, 15 segundinhos, eu pergunto, o que eles estão falando? Mistério. Passa mais uns 20, 30 segundinhos, eu pergunto, vocês entendem o que está sendo dito aí? O que é que ele respondeu? Mistério. Foi a conversa mais misteriosa que eu já tive na minha vida. Pessoal, naquele misticismo, na subjetividade, naquela interioridade nossa evangélica, parece que a gente está em busca do mistério. Agora deixa eu te falar o que quer dizer mistério na Bíblia. Verdade oculta em Deus. O único que conhece é Deus. O único que deve conhecer é Deus. Porque se Ele quisesse
que nós conhecêssemos, onde é que esse negócio estaria? Na verdade revelada. Tá bom? Aqui está o bom uso de Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus. O revelado a nós. O que é o revelado? A palavra. O que é o oculto? Não sei. Porque se eu soubesse, não seria oculto. O que é o mistério? Não sei. E Deus não quer que eu conheça o mistério. Não quer, não adianta nem orar, tá bom? Não adianta orar para Deus te dar conhecimento do mistério. Ele não vai. Ele não vai te revelar nada de novo que não esteja na palavra dele. Então a primeira questão é que eu preciso então entender que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, porque ela é exatamente a revelação da vontade de Deus. Tudo que Deus quer de mim está na palavra. E o que não está na palavra, resposta, é porque Ele não quer de você. Ok? Então eu vou te dizer o seguinte. A gente tem que parar de orar para Deus revelar para nós o desconhecido. A gente tem que começar a orar mais para Deus dar discernimento para entender o conhecido que está na palavra. Quais são alguns desdobramentos? Pode passar algumas implicações. Diante disso, como é que eu entendo a vontade de Deus? Ela não é mística, ela não é um ponto, mas uma esfera. Às vezes a gente acha que, eu vou explicar aqui, a gente acha que a vontade de Deus é um determinado ponto ou algo extremamente específico. Por exemplo, que Deus fale para você a faculdade que Ele quer que você faça. Ele não vai te falar. Que Ele fale para você o nome da moça com quem você vai se casar. Ele não vai falar. Não acredita em alma gêmea, garota dourada, garoto dourado. Porque a vontade de Deus, querido, não é um ponto. Sabe? Um negócio ultra específico. Eu diria que a vontade de Deus é uma esfera. Chamada o quê? Bíblia. Dentro da qual eu vou ter, então, condições de compreender o que Deus espera de mim. Quando eu falo isso, a minha esposa, ela tem um pouquinho de dificuldade, mas ela concorda comigo. Elda, então quer dizer que Deus não separou eu para você? Eu falo, No dia dos namorados, né? Já mandei o meu WhatsApp lá para ela, né? Eu falo, Ju, eu creio e eu ensino isso para os meus filhos. Se é mulher ou do sexo oposto, isso é importante, né? Do sexo oposto, cristão ou cristã, que leva a Deus a sério, é da vontade de Deus. Aí ela fala o seguinte, ela pergunta, então quer dizer que se não fosse comigo, poderia ser com outra? Sim, com outra que fosse mulher, cristã, que leva a Deus a sério praticando a palavra, com a perspectiva do reino. Ela quer me matar, né? Mas eu falo o seguinte, Ju, dentre todas as que poderiam, eu escolhi te amar. Aí ganhou o coração dela. Gente, pessoal, a gente tem que parar com esse negócio místico. Alma gêmea, isso aí é da Disney, isso aí é da Rede Globo. A gente tem que buscar referenciais bíblicos, parâmetros bíblicos, para a definição do nosso casamento, para a definição da nossa profissão, da faculdade. O que Deus valoriza mais, a engenharia ou a medicina? Alguns vão dizer, o seminário, ser pastor. Não é assim que a gente pensa? Não é assim? Que Deus quer que todo mundo vá para o seminário. Na verdade eu quero, assim eu tenho um monte de aluno lá em Atibaia. Queridos, a questão não é o que nós fazemos, mas como e para quem fazemos aquilo que fazemos. Porque a Bíblia me diz, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então quer dizer que é possível ser pastor não fazendo para a glória de Deus? É. Tanto quanto é possível ser médico e não fazer para a glória de Deus. É possível ser advogado e não fazer para a obra de Deus.
para a vontade de Deus, ou para a glória de Deus. Mas também é possível ser pastor, missionário, advogado, médico, atleta, não interessa, que faça para a glória de Deus. Agora, quando eu leio biblicamente os referenciais de Deus para a minha vida, eu terei condições de dizer, olha, isso eu não posso entrar. Eu não posso, porque a palavra reprova. A palavra me diz que me associar a esse tipo de pessoa é errado. A palavra me diz que ser conivente a isso, ou com isso, é errado, é pecado. Então eu não vou fazer, não é porque baixou um raio do céu me dizendo não faça esse curso. Mas a Bíblia já me disse o que Deus aprova e o que Deus reprova. Então eu creio que a vontade de Deus não é um ponto, mas uma esfera. Esfera essa chamada Bíblia. Outra questão, a gente às vezes escuta muito e muitos falam, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Alguém aqui já orou para estar na periferia da vontade de Deus? Querido, eu desejo o melhor subúrbio da vontade de Deus para você. Não creia em centro da vontade de Deus. Porque, de novo, a vontade de Deus não é um ponto. A vontade de Deus não é um centro, mas é um todo chamado Bíblia. Porque eu creio que a Bíblia não é um livro de sim ou não. A Bíblia é uma baliza, tá? Para usar a figura do caminho. A Bíblia, ela estabelece balizas para a minha vida, dentro das quais eu tenho liberdade de ação. Eu tenho liberdade de fazer, eu tenho liberdade de sentir, eu tenho liberdade de buscar, eu tenho liberdade de projetar, de sonhar, de construir e por aí vai. Então eu tenho que entender corretamente a Bíblia para entender dentro de qual âmbito ou dentro de quais balizas Deus me dá liberdade de atuação. E eu diria o seguinte, toda vez que eu pratico a Bíblia, eu estou praticando a vontade de Deus. Toda vez que eu não pratico a Bíblia, eu não estou praticando a vontade de Deus. Não existe na Bíblia o que Deus valoriza mais ou menos. O que Deus aprova mais ou menos. Por isso não há centro. De novo, é um todo. Não um ponto ou outro. Quero ler com vocês essa frase. A partir do que nos foi revelado, temos grande liberdade de ação dentro dessa esfera de expressão da vontade de Deus. Quanto a com quem me casar, que profissão seguir, eu vou discernir biblicamente o que Deus fala sobre como deve ser meu casamento, como deve ser minha amizade com alguém, como deve ser minha profissão. Então eu vou discernir. Agora, se eu serei assim como médico, como missionário, como advogado, como dona de casa, marido, esposa, para mim não é a questão diante de Deus. Para mim essa não é a questão. A questão é, diante do que Deus já nos revelou, como nós praticaremos isso em cada uma das esferas, ou em cada um dos âmbitos, ou cada uma das atitudes da minha vida. Está fazendo sentido, queridos? Onde os princípios bíblicos nos servem como balizas, dentro das quais podemos agir e optar. Não optar pelo princípio bíblico que praticaremos. Não optar pelas verdades bíblicas que acreditaremos. Mas, de novo, Deus me abençoaria mais na direção de um seminário ou na direção de uma empresa? Eu creio que essa pergunta é errada. Essa não é a pergunta certa para mim. Para mim, a pergunta certa seria: uma vez praticando o que a palavra de Deus espera de mim, independente de onde estou, o que eu posso esperar de Deus em termos das suas bênçãos? Pergunta certa. Independente de onde estou, não praticando a palavra de Deus, o que eu posso esperar de Deus? Ok? Então não é tanto a questão se Deus aprova mais a minha vida como diretor de um seminário ou pastor de uma igreja, ou engenheiro. Para mim essa não é a questão. Como João Calvino dizia, um camponês, enquanto planta,
é tão valioso como um pastor enquanto prega, desde que ambos estejam diante do Senhor, cumprindo a sua palavra. Essa é a questão, queridos. Dentro dos quais podemos agir e optar conforme aquilo que percebemos como agir de Deus. Pode passar, entram algumas ideias a mais. Isso aqui é um pouco ousado, mas eu quero dizer, naquilo que já está revelado, não cabe oração para saber a vontade de Deus, senão especificamente uma resposta obediente do que Deus disse. Eu diria o seguinte, a gente tinha que parar de orar um pouco para conhecer a vontade de Deus, para empreender aquele tempo lendo a palavra de Deus. Aí sim, diante da palavra, eu vou buscar discernir, Deus, como é que eu pratico isso no meu dia a dia? Ok? Eu entendi o que o Senhor disse. Eu entendi que o Senhor reprova a mentira. Como é que eu não pratico isso na minha vida? Outro dia veio um rapaz pedindo para eu orar por ele, para ver se era da vontade de Deus que ele pregasse o Evangelho. Eu sou infeliz, eu vou orar para Deus te não consumir agora, para Ele não te levar agora. Como assim? Você vai orar para ver se é da vontade de Deus que você evangelize? Isso não faz sentido. Então, diante do que foi revelado, vamos parar de orar, tá bom? Vamos parar de orar para conhecer o mistério. Vamos orar para Deus nos fazer entender o que Ele revelou e como é que a gente pratica isso no dia a dia. Então, você é advogado, você não pode mentir. Eu sou pastor, eu também não posso mentir. Mas os nossos âmbitos são distintos. Então peça a Deus que te ajude a entender como no teu dia a dia, na tua profissão, na tua realidade, você não pode mentir. Que talvez por ser uma realidade diferente, as tentações pelas quais eu passo em relação à mentira sejam diferentes da sua, mas a vontade é a mesma. Queridos, todos nós fomos chamados para viver para a glória de Deus, para praticarmos ou perseguirmos a santidade, para fazermos parte da expansão do reino de Deus e para investirmos em pessoas. Onde isso acontecerá, eu creio que a liberdade que Deus nos deu, em função de quem nós somos, as capacidades que Ele nos deu, as preferências que nós temos, de direcionarmos. Diante de Deus eu estou escolhendo isso, porque eu creio, olha só, eu gosto mais disso, eu tenho mais habilidade nisso, eu tenho mais interesse nisso. Querido, que Deus te abençoe. Vai na graça e no poder do nosso Senhor Jesus. Ele vai te abençoar, sem dúvidas. Desde que você pratique a vontade dEle. Não temos que orar para conhecer a vontade de Deus quanto ao que Ele já nos deu pela palavra. Mas deveríamos orar por discernimento, disposição e obediência para praticarmos tudo o que já temos à nossa disposição. Se você acha que eu estou exagerando, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Já nos tem abençoado. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Visto que por seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo o que Deus espera de mim e de você, Ele já nos deu. É isso daqui. Então eu vou orar não para conhecer, eu vou orar para saber como praticar. Aliás, as orações de Paulo em Efésios, em Filipenses, passam exatamente por isso, que Deus vos dê pleno discernimento da vontade dEle. Não é plena descoberta, é discernimento do que Ele já nos deu. Ok? Pode passar. Assim, ou diante disso, decida e haja em função do palmo que você enxerga à sua frente. Essa é uma ilustração que eu uso. Queridos, eu não sei o que será da minha vida daqui 20 ou 30 anos. Eu certamente não sei também o que ela será daqui 5 anos. Então quer dizer que eu vou viver aquela mentalidade de muitos, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, isso não faz parte, isso está errado. Mas eu enxergo pela palavra de Deus, por alguns princípios, meus próximos passos.
Eu não sei tudo o que está depois disso. Mas eu sei que eu não saberei se eu não tomar esses passos. Então, é a Bíblia definindo cada um das minhas pegadas no meu dia a dia. Então, em função desse palmo adiante de mim que eu enxergo, é que eu vou decidir, é que eu vou praticar. E o que está depois disso? Eu não sei. No tempo certo, Deus me fará entender. No tempo certo, Deus me dará condições de lidar com os desdobramentos. Mas eu sei que se eu não agir em função disso, nada do que estará na frente eu perceberei. Ok? Então, a tua vida já está definida em Jesus. Tá? Deus nos predestinou de antemão para sermos conforme Jesus. Então, Deus já definiu o fim da nossa linha. Até lá, precisamos da graça, da sabedoria de Deus para definirmos ou decidirmos que pegadas tomar, que passos tomar rumo ao projeto de Deus para nós em Cristo Jesus. Segundo, ore por discernimento do revelado, que por revelação do desconhecido. Faz sentido isso, né? Terceiro, de acordo com Tiago 1,5, se algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça sabedoria para lidar com aquilo que extrapola. Você não sabe, tá? Você não sabe como levar as últimas consequências à verdade que você fala no seu trabalho. Peça sabedoria a Deus. Você não sabe de tudo que implica o seu namoro ou o seu casamento. Peça sabedoria a Deus. Eu diria para vocês que eu entendi as implicações do que era ser pai quando meu primeiro filho tinha 3 anos de idade. Que eu entendi a dimensão, a profundidade, eu diria que eu ainda estou entendendo, da paternidade. E eu me vi de uma forma tão incapaz, para não dizer incompetente, que eu tive que me voltar para Deus e dizer o seguinte: Deus, me ensine a ser pai como o Senhor é meu pai. Eu não sei. Isso extrapola a minha capacidade. Então eu vou orar a Deus pedindo sabedoria para que Ele me ajude a praticar o que Ele diz que um pai deve praticar. Recentemente eu estava pregando na nossa igreja sobre a graça de Deus, quando Paulo fala: mas pela graça de Deus sou o que sou. E aí eu disse o seguinte: queridos, sem a graça de Deus, eu sou o pior pai do mundo. E lá estão meus 2 filhos assim, concordando. É verdade. Sem a graça, sem a sabedoria de Deus, eu não sei como colocar isso em prática, porque eu nem vou valorizar o que Deus diz. Deus, me ajude a praticar a tua palavra. Diante disso, desafios finais, nesses 3 minutinhos que me sobram. Voltando lá para o Salmo 119. Precisamos ponderar no nosso próprio caminho à luz da palavra de Deus. Verso 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Minha vida hoje, comparada com a palavra de Deus, o quão próxima ou distante está. Se está distante, eu reaproximo. Verso 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Segundo desafio final. Manter puro o meu caminhar. De que maneira poderá o jovem, verso 9... De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Terceiro, aparte-se do caminho da falsidade. Verso 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Verso 101. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. 128. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz
para o meu caminho. Amém? Vamos orar? Deus, diante do Senhor está o nosso caminho. Que ele seja trilhado, que a vida seja vivida pela Tua palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Deus, que nos encontremos cada dia com o Senhor pela Tua palavra e nos contentemos com a revelação dela como revelação da Tua vontade. Aproxime nossas vidas, nossas atitudes, nosso caráter ao que o Senhor já prescreveu nas Escrituras. Pois é em Cristo Jesus, a palavra encarnada, que nós oramos. Amém.